Olá, começamos mais um programa de entrevistas sobre inovação, denominado Marcos Inovação, e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Jaime Galvez. Ele é engenheiro mecatrônico, mas eu gosto de falar que ele é muito mais um inventor do que um engenheiro mecatrônico. E hoje nós vamos falar sobre robótica na indústria. Jaime, seja bem-vindo. O que é a robótica na indústria? Obrigado, Marcos, pelo seu convite no programa Marco Inovação. É um prazer estar falando com você. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a robótica na indústria brasileira. Vamos focar onde é a minha área de atuação, né? Então, a robótica industrial é um fenômeno que tem crescido nos últimos 20 anos, muito forte aqui no Brasil, e é um fenômeno industrial que não tem previsão para parar nesse momento, né? A indústria, ela procura repetibilidade, ela precisa repetir os seus processos continuamente, e ela precisa de qualidade nos produtos, e ela precisa qualidade nos seus processos. Uma pessoa, um operador de máquina, ele é muito bom, ele é muito inteligente, mas para repetir a mesma atividade, ele tem certos limites laborais, limites de força, que o robô não tem. Então, a robótica industrial, ela é uma ferramenta para as indústrias, para que aumentem a sua capacidade com maior repetibilidade, maior qualidade. Aumentando a qualidade dos processos, ela consegue fazer um preço melhor para o cliente final e economizando muito dinheiro na questão da indústria, né? Então, um robô industrial hoje, diferente do que as pessoas imaginam, não é um robô humanoide, não é uma pessoa humanoide, é um braço mecânico, normalmente com 6 graus de liberdade, e esse robô, ele pode carregar cargas de 1 quilo até 2.500 quilos. E existem vários tipos de robôs que nós temos implementados, por exemplo, aqui no Brasil, nas fábricas, aqui no Brasil. Nós temos robôs de manipulação, que seria o robô que pega uma pecinha e põe em outro lugar. Pega uma pecinha, sai uma peça de um torno, ele vai e coloca no indexador. Nós temos os robôs de pintura, são os robôs que fazem as pinturas dos carros, dos caminhões. Nós temos robôs de solda, que fazem a solda MIG, MAG, conforme a padronização for necessária. E nós temos também os robôs de paletização. São os robôs que, por exemplo, paletizam os refrigerantes que você bebe na sua casa. Então, no final da linha, esses refrigerantes precisam ser embalados e transportados. Quem que embala, quem que coloca isso num pallet? É um robô. É um robô. E, por exemplo, as maiores indústrias de bebidas no Brasil, elas utilizam robô. As maiores montadoras de carros no Brasil, se não todas, utilizam robô. Então, o cenário da robótica na indústria, ela é muito grande, é muito forte, mas não é muito conhecido pelas pessoas do cotidiano. Não é uma coisa que aparece muito na televisão, mas é uma coisa muito forte e é uma indústria que investe e emprega milhares de pessoas e com altos valores financeiros envolvidos. Só um cenário geral aí para você sobre a robótica na indústria. Jaime, você pode nos contar sobre alguns cases em que você tenha participado nessa área de robótica industrial? Sim, eu posso falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu já trabalhei, por exemplo, na Volkswagen aqui nas 3 fábricas aqui do Brasil. Eu já trabalhei na Volkswagen México. Eu já trabalhei na Tesla, na fábrica deles de Reno, lá em Nevada, na fábrica de baterias deles. E trabalhei bastante na General Motors, nas fábricas São Caetano, São José, Gravataí, Rosário, na Argentina. Inclusive, trabalhei na fábrica da Volkswagen em Wolfsburg, na Alemanha.
Tudo isso com desenvolvimento de padronizações e equipamentos robóticos, né? Então, é uma indústria muito grande, sem contar que eu já prestei serviços em todo o Brasil, em toda a América Latina, nessa área, nas mais diferentes aplicações. Então, eu trabalho nessa área já há uns 20 anos já, e para mim é uma satisfação. Eu gosto muito do que eu faço. Eu acho muito dinâmico, cada dia é um problema diferente. Requer muito conhecimento, muita experiência, muita precisão. Por exemplo, um robô ele pode matar uma pessoa brincando. É uma coisa muito séria, né? O robô pode cortar uma pessoa. O robô não tem sentimento, não tem vida, não é inteligente. O robô é um equipamento burro. Se o robô chocar, bater ou causar um acidente, a culpa é de quem programou o robô, que é uma pessoa. Então, é uma responsabilidade também a questão da robótica. Então, já passei em várias indústrias e conheço muitas pessoas. Talvez alguma pessoa vendo o vídeo aí vai me conhecer, pode mandar mensagem, eu sempre estou conversando, gosto muito desse meio. Então, acho que dessa pergunta, acho que aí está suficiente. Jaime, falam por aí que a robótica retira profissionais do mercado de trabalho. Isso é verdade ou não? Isso tem dois lados. Isso é uma pergunta muito natural que as pessoas fazem e chegam à conclusão, né? Por exemplo, a pessoa vê o robô na televisão e fala, aí, tá vendo? Tirou o emprego da pessoa. Se você olhar friamente, isso é verdade. Mas tirou qual emprego? Tirou o emprego da pessoa que ela tinha que fazer um trabalho pesado. Ela tinha que fazer o trabalho repetitivo. Ou seja, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, por exemplo, um operador de máquina. Um operador assim, operador mesmo, que qual o papel dele? A máquina faz o trabalho, ele tem que pegar essa peça que a máquina fez o trabalho, tirar e colocar em cima de uma esteira. E ele tem que fazer isso umas 500 vezes por dia, ou 1000 vezes por dia, por um mês, um ano, 10 anos, 20 anos. Ou seja, é um trabalho muito ingrato para o ser humano, que é a maior obra de Deus. É um trabalho assim penoso. Ou em outros casos, por exemplo, existem esses sacos de cimento, sacos de 25 quilos. A pessoa tem que pegar um saco desse, colocar na cabeça, levar num pallet e paletizar um pallet de sacos de cimento. Então, esse tipo de trabalho, as pessoas vão perceber que é um trabalho que chega a ser desumano. Penam muito a pessoa, e aí tem questões trabalhistas, questões laborais que afetam a pessoa. Então, o robô ele não pode tirar, por exemplo, o trabalho de uma pessoa que precisa pensar, que precisa analisar. O robô não tem essa capacidade. O robô industrial que a gente está trabalhando no momento, que a gente está discutindo, ele não tem essa capacidade de analisar, ponderar, decidir. Então, esse tipo de pessoa ele está salvo, porque o robô nunca vai chegar nessa. Mas o trabalho que é repetitivo, penoso, o robô, sim, ele vai alcançar essas pessoas, forçando essas pessoas a terem uma melhor qualificação, tendo uma melhor qualificação, um melhor salário e ter uma melhor condição de vida. Então, é uma coisa, meio contraditório. Mas, sim, ele tira o emprego. Mas ele tira aquele emprego que paga pouco. Aquele emprego que é ingrato, né? Aí alguém pode se sentir ofendido, mas é um incentivo. Realmente, se o seu trabalho não requer o máximo de você, da sua inteligência, das suas habilidades, talvez seja um trabalho que um robô possa rapidamente ocupar a sua posição. Então, ele substitui a rotina, não é isso? Isso, ele substitui a rotina. E a carga, né? Como eu falei, por exemplo, um ser humano normal, ele assim, um ser humano forte, carrega um saco de cimento de 50 quilos, tá. Mas por quantas horas ele consegue carregar isso? Um robô, ele carrega isso 24 horas. E ele não vai escorregar, ele não vai cair, ele vai fazer exatamente a mesma coisa 24 horas por dia. Sendo uma pessoa, a gente já precisaria de, no mínimo, aí 4 pessoas para fazer esse mesmo trabalho, né? Então, existe essa conta que se faz, porque o robô é um investimento, ele precisa se pagar.
mas em muito pouco tempo o robô se paga, e não é à toa que as indústrias, agora, inclusive indústrias de pequeno porte, eles têm optado pela questão da robótica, né? Existe um estudo aqui da nossa própria empresa que a questão da pandemia vai acelerar os processos de automação em robótica. Por quê? Porque o pessoal não pode trabalhar, ou o pessoal não pode ir na fábrica. Mas se a fábrica tiver robôs, ela continua trabalhando. Vai precisar de pouquíssimas pessoas só para ver se a alimentação está ok, para ligar as máquinas e para cuidar de um supervisório, que é um PLC. Então, é uma tendência que está sendo acelerada devido à pandemia, ou seja, muitas empresas chegam e falam, não, eu quero colocar um robô, porque meus funcionários não estão podendo vir. E aí, como que eu faço? Eu paro a indústria? Não, você pode colocar um robô e diminuir o número de pessoas. Então, isso é uma perspectiva real, não é uma ideia minha, e que naturalmente vai acontecer. Jaime, quais são as perspectivas da robótica no planeta? Então, as perspectivas da robótica no planeta, até existe um estudo que no Japão, vamos começar nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles dizem que tem a cada uma pessoa, a cada um robô, você tem 4 pessoas, a estatística média, tá? Um robô para cada 4 pessoas. No Japão, essa história já inverteu. Existem 4 robôs para cada pessoa. E no Brasil nem se fala, tem muito mais gente do que robô, né? Mas é uma tendência natural e você pode reclamar, chorar, fazer o que você quiser. Vai acontecer. Os robôs, eles não vão dominar o mundo, porque os robôs industriais, eles não têm inteligência artificial, eles não têm essa capacidade de tomar decisão, e existe toda uma segurança que é feita, mas os robôs, eles vão dominar todos os trabalhos repetitivos que existem no mundo. Se é repetitivo, se requer padronização, o robô, ele pode ser feito. E aí a gente entra numa classe de robôs, dois robôs que dentro da robótica são novidades, né? Um que é o sistema de visão. O que é um sistema de visão? É um robô com uma câmera, que essa câmera é uma câmera inteligente e ela consegue perceber, ter perspectiva de profundidade. Ou seja, se eu colocar uma bacia cheia de peças não indexadas, misturadas, bagunçadas, o robô ele consegue vir, tirar uma foto e, baseado nessa foto, fazer uma interpolação dos pontos de pega dessa peça e sozinho o robô vai lá e consegue pegar a peça. Então, a peça não precisa estar totalmente indexada, não precisa estar posicionada. A peça pode estar solta. Então, o sistema de visão, ele é uma coisa assim que vem crescendo nos últimos 5, 10 anos, vem crescendo muito forte, né? E é inevitável. E uma coisa mais nova que está sendo discutida bastante, até mesmo por questão ética e tudo mais, são os robôs colaborativos, que são robôs industriais que trabalham ao lado de pessoas físicas, pessoas normais. Mas o que acontece? Esse robô, ao simples toque de uma pessoa, ele para. Então, com essa característica, você permite que o robô trabalhe junto com uma pessoa em uma mesa, por exemplo. A pessoa está montando uma parte e o robô está montando outra. Se o robô apertou o dedo da pessoa, quando chegar próximo ao dedo, ele já existe essa tecnologia, ele para. E aí você dá 2 tapinhas dele, ele continua. Chamam os robôs colaborativos. Existe uma discussão aí. Aqui no Brasil, por exemplo, existem algumas indústrias que não autorizam a utilização desse robô, mas existem outras empresas que querem, porque querem essa tecnologia. Então, são tecnologias que vão, com o tempo, se adaptando, e as pessoas vão se acostumando com isso, e vai chegar um ponto que o operador, na indústria, o cara vai estar trabalhando do lado de uma máquina, sem a necessidade de cercas, sem a cerca fechada, sem cortinas de luz de proteção. É uma interface já mais direta, o robô e a pessoa. Então, são tendências que já existem, já são comuns. Você vai na internet ali e coloca robô colaborativo. Tem um monte, né?
mas existem algumas questões. Então, é um assunto que ele não vai parar, não adianta, é uma coisa que não vai parar e que cada vez mais, inclusive aqui no Brasil, tá crescendo. O Brasil é um polo industrial na América Latina, né? Eu já visitei todos os países da América Latina nesse assunto de robótica e realmente o Brasil está à frente, né? A questão de de qualificação de pessoas, de suporte técnico. Por exemplo, a nossa empresa ela atende toda a América Latina, mas o escritório é aqui no Brasil, né? O escritório é brasileiro e aí a gente viaja para dar suporte, ajudar, dar treinamento, ensinar programação. Mas o Brasil é o único lugar onde você encontra as marcas de robôs com escritórios próprios, por enquanto, né? Mas, como eu falei, é uma tendência que não vai parar. Eu, inclusive, já entrevistei 2 profissionais médicos que só operam por robô. Jaime, como é que um profissional que quer trabalhar em robótica entra nesse mercado de trabalho? Essa é uma boa pergunta. Muitas pessoas vêm para mim e falam, Jaime, eu quero, como que eu faço? Me dá uma força, tal. A primeira pergunta que eu faço, eu falo assim, você fala inglês? Você conhece de programação? Você gosta? Você gosta de mexer no robô mesmo? Você gosta de ver, tá no campo, ver? Ah, gosto. Então, você precisa ter uma formação técnica, né? Como você comentou no início, eu tenho a formação de mecatrônica, né? Engenharia mecatrônica, e o próprio curso de mecatrônica, ele é limitado, né? Comparado com as tecnologias que a gente vive. Até uma situação engraçada, eu me formei já faz uns mais de 10 anos aí, né? Eu lembro que a gente tinha matéria robótica, né? E o professor pegava, e eu já trabalhava na área já há 10 anos já. E o professor pegava a minha prova e falava assim, ó, a prova do Jaime é o gabarito, pessoal, pode ver aí. Porque a própria escola, os próprios profissionais, eles não estão ainda no nível. Mas a formação técnica, ela é muito importante. Se a pessoa não tem a formação técnica, o primeiro passo é ter a formação técnica, entender de circuitos, entender de eletrônica, entender de mecânica, pneumática, ter aquele conhecimento, e especialmente conhecimento de programação. Hoje em dia é muito comum a programação web, né, a programação em Python, a parte de web, mas existe realmente a programação das antigas, que é a Assembly, que o robô ele se assemelha muito a essa programação. A programação do robô que eu trabalho chama Carel, e ela é uma programação de lógica, né? E ela é complexa, sim, se você andar lá, como o C++ é. Então, se você quer ter interesse, primeiro, você precisa ter esse conhecimento técnico, ter essa base, né? Todo o material de robótica no mundo, ele é fornecido ou em inglês ou em japonês. Aí você escolhe qual língua que você prefere, né? Mas o material tá nessas duas línguas, né? Não tem outra. E especialmente você ser uma pessoa que tenha contatos, né? Ter contatos, por exemplo, eu conheci essa área porque eu conheci uma pessoa que me apresentou essa empresa e eu consegui, através de contatos. Então, a questão interpessoal, mesmo nós falamos de robótica, que é uma coisa robótica, a questão das pessoas, ela é mais importante do que tudo. Porque se você não sabe um assunto, mas conhece alguém que sabe, então você já está na metade do caminho. Então, o networking aí, você conhecer as pessoas, está envolvido em programas aí com o Marcos de Inovação, que sempre procura pessoas diferentes para conhecer, tá por dentro desses assuntos, eu recomendo, na minha opinião, é uma questão importante, e aí pode fazer as conexões, porque no final todos nós somos seres humanos, somos iguais, temos a mesma, não a mesma condição financeira, mas temos a mesma capacidade mental, a capacidade intelectual, podemos nos esforçar e tudo é possível. Tudo é possível. Se você tem o desejo, corre atrás que você vai conseguir, sem dúvida nenhuma. Porque mercado tem. Eu tenho problema às vezes o cliente fala, você conhece alguém que faz isso? Aqui fala, não conheço, não sei. Alguém que mexe em PLC? Não sei não. Todo mundo que eu conheço, está todo mundo trabalhando. Inclusive nessa época de pandemia. O trabalho não para.
Eu creio que os telespectadores puderam sentir a elevada capacidade do Jaime Galvez, e especialmente nessa área de robótica na indústria. Eu agradeço a sua participação e deixo agora a palavra para as suas considerações finais. Acho que eu falei bastante sobre o tema. Eu agradeço o convite do Marcos no programa Marcos Inovação. É um privilégio para mim, fiquei contente, né? E acho que, se você rever a apresentação, eu falei bastante sobre o assunto, mas a robótica é um assunto que você entra nas especialidades do assunto, igual uma medicina. Tem o otorrino, tem o médico dentista, cada um tem a sua área. E dentro da robótica existem muitas áreas, sub-áreas, né? Então é um assunto que vai longe, né? Eu gosto muito, eu posso falar sobre esse assunto, se a gente entrar especialmente na parte técnica, que é a parte que eu mais me identifico, a gente pode falar horas sobre esse assunto, porque é um assunto que eu gosto mesmo. E eu gostaria só de agradecer mesmo o seu convite, Marcos, e estar à disposição aí para que a gente possa bater um papo e, de repente, falar sobre um assunto mais específico. E agradeço de coração e um abraço a todos que estão assistindo aí. Jaime, obrigado pela excelente entrevista. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau.